Senhor, muito obrigado pelo que me destes e pelo que me dás, pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão, por eles eu oro e a Ti imploro compaixão, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos meus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela minha capacidade de falar. Pelos mudos eu quero te rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos e pelos meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a Ti eu imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, ou um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. Mas se eu ninguém tiver, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a Ti, Pai. Então, muito obrigado, porque eu nasci. E pelo Teu amor, Teu sacrifício, Tua paixão por nós. Permanece conosco, Senhor. Que assim seja. A explanação de hoje está a cargo da nossa querida Carla. Boa tarde a todos. Boa tarde. Possamos nos sentir acariciados pelos nossos queridos amigos espirituais que tão amorosamente adentram a nossa casa para nos receber com todo o seu afeto e todo o cuidado que nós merecemos. Abnegação, capítulo 34 do livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Pertence ao item da lei da sociedade. O que nós entendemos por abnegação? O que nos diz Joana de Ângeles no título desse livro, desse capítulo? Abnegação é a oferenda de amor ao próximo que leva ao sacrifício como forma inicial de caridade relevante. Leva ao sacrifício como forma inicial. A palavra sacrifício já nos assusta, né? Nós somos muito acostumados a sacrifícios. As nossas conveniências em primeiro lugar. Depois a gente vê o que pode fazer pelos outros. E a abnegação exige de nós muitos sacrifícios. Então, ele se fez livre. Nascia aquele que seria o amor por excelência, dividindo a história em antes e depois de sua chegada. Ele trouxe a maior lei de amor que os homens poderiam ter conhecimento. E nos trouxe de uma forma como jamais alguém poderia nos ter apresentado. Mas antes de falarmos das leis que ele nos trouxe, vamos recordar assim
dentro das considerações que o próprio Divaldo Franco nos faz sobre esse tema, alguns códigos, algumas leis chegaram a nós no mundo através da história. Nós temos o Código de Hammurabi, o Código de Justiça, 1700 anos antes de Cristo. E nada falava sobre o amor. E nos dizia assim duramente que era olho por olho, dente por dente. Aí nós andamos mais um pouquinho e vamos lá no século IV a.C., onde os filósofos chineses, Confúcio e Lao Tse, como precursores do racionalismo, também empregaram a ética social e a ideologia política. Tinham uma conduta nobre, mas não faziam grandes referências ao amor. Siddhartha Gautama, conhecido por adotar o caminho do meio, da moderação, da compaixão, compreendeu o sofrimento humano como ninguém e sabia exatamente o caminho para eliminá-lo. Atingiu o nirvana, é um estado perfeito de paz mental, onde se encontra livre de toda a ignorância, do ódio, do rancor, do orgulho e da inveja. Entretanto, não exaltou o amor de uma forma transcendental à humanidade. Era perfeito nas suas considerações sociais, em compreender o outro. Mas aquele amor que Jesus nos trouxe, somente Ele para nos falar de uma forma tão grandiosa. Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, revelando ao seu povo, ensinando esse amor a Deus, mas ao mesmo tempo falava sobre o temor daqueles que não cumprissem essas leis. Logo em seguida nós temos ele, nosso grande mestre. Jesus vem ratificar esse amor através da abnegação e sacrifício, tornando-se o próprio exemplo de entrega. Mais uma vez aqui a palavra sacrifício. Nós buscamos muitas vezes os ídolos, alguém para seguir como exemplo. E por que temos tanta dificuldade em enxergar Jesus? Por que será que nós buscamos num escritor, num cantor, num artista? Às vezes até na família nós queremos aquele exemplo, assim, que seja próximo a nós para que a gente possa seguir. Esquecidos de Jesus. Quem melhor do que ele foi exemplo de abnegação, exemplo de amor, de doação? E o que ele nos pediu em troca? Ame-se. Apenas isso. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus. E apenas essa regra que ele nos pediu. E nós continuamos buscando outros exemplos, outros modelos, porque Jesus fez sacrifícios. E nós não estamos ao nível do sacrifício. Estamos longe do sacrifício. Tem muito para nós esse sacrifício. E nós vamos adiante. Levando em consideração o mais belo código de harmonia e de amor, que ele sintetizou em apenas 8 itens. E ao subir o monte na costa norte do Mar da Galileia, perto da cidade de Cafarnaum, ele olhou a todos ao seu redor e disse como um hino à vida: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem por perseguição. E nós estamos de que lado? Dos bem-aventurados ou daqueles que perseguimos?
que são os perseguidores, que causamos o sofrimento, que causamos a fome. Fazemos olhos assim, de quem não está vendo nada, que tem alguém mais longe do outro lado, está precisando da nossa mãozinha, da nossa caridade. É um código de amor à vida nos dado por Jesus. São apenas 8 leis, e que nós conseguimos cumprir. Precisamos de Código Civil, precisamos de Constituição, precisamos de emendas, de projetos, de decretos, de ameaças. Precisamos daquele temor que Moisés explicou ao povo para amar, gente. Por que precisamos de tantas regras para amar, se apenas nessas 8 linhas nós temos tão bem colocadas por Jesus? Como nos é difícil o amor. No Livro dos Espíritos, no qual é baseado o livro Leis Morais da Vida, na questão 912, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E os espíritos respondem, bem sintetizado: praticar a abnegação. Mas e aí? Como é que nós ficamos? Praticar a abnegação requer sacrifícios. Aí é mais fácil nós cedermos aos predomínios da natureza corpórea, mais prazeroso, é mais simples, é o caminho mais curto, que não é o caminho do meio, oferecido pelo Siddhartha Gautama. Mas é o caminho que nós conhecemos, é o caminho da matéria, é o caminho do prazer. Esse para nós é mais simples, é o atalho. E aí quando nós chegamos lá no finzinho do atalho, a gente descobre que vamos ter que voltar, lá no início da caminhada. Porque não era primeiro. Nós fugimos do sacrifício, mas ele nos será apresentado um pouquinho mais tarde. Não como um castigo, mas porque nós precisamos aprender juntos, através do amor nosso. E aí Joana de Ângeles nos diz que essa abnegação, ela tem origem nos pequenos cometimentos do auxílio fraternal. Por isso que quando nós chegarmos lá no fim do atalho e não aprendemos com a fraternidade, nós vamos voltar. Com a renúncia pessoal, mediante a qual a imolação reserva para quem a exerce a alegria de privar-se de um prazer em prol do gozo de outrem. É um sacrifício nós abrirmos mão da nossa felicidade, do nosso momento de lazer, para estarmos lá, juntinho de alguém que está precisando. É um sacrifício para nós ainda. Quem de nós consegue, entre termos uma festa para ir no sábado à noite e alguém bater a nossa porta e perguntar: pode ficar no hospital comigo? Eu estou precisando. Qual será a nossa resposta? Vamos refletir. Porque nem todos nós estamos dispostos a essa pequena dose de sacrifício. Um dia os papéis se invertem e nós vamos precisar que alguém fique conosco. Numa sala de espera, num consultório, num bloco cirúrgico, ou até mesmo em casa. Porque podemos quebrar um braço, não poder chegar na cozinha para fazer uma reunião. Mas às vezes a gente não pensa que podemos precisar desse sacrifício de alguém, que nem é tão grande assim. Mas, diante das nossas limitações, da nossa preservação da matéria, nós achamos que ainda é muito para a nossa capacidade de amar. Atos que exemplificam uma abnegação também está no livro Leis Morais da Vida, dito por Joana de Ângeles. Uma noite de sono reparador trocada pela vigília junto ao enfermo. Quem de nós trocaria? A paciência e a doçura na atitude sem sarcasmo diante da gravidade de uma ameaça. Às vezes nós estamos diante de uma discussão acirrada
E, em vez de nos colocarmos dispostos a apaziguar, vamos lá para julgar, né? Para tirar a pedra. Perdemos a paciência rapidinho, às vezes nem sabemos do que se trata, mas estamos lá, colocando lenha na fogueira, como se diz. Vamos manter a paciência, vamos manter a doçura. Não vamos instigar ainda mais o ódio que coloca em risco a humanidade. Mantermos a jovialidade, ocultando as próprias dores. A jovialidade aqui no sentido do otimismo. Quando as pessoas vêm conversar conosco, contar dos seus problemas, pedir um auxílio diante das suas dores, mostrar a esperança, mostrar que todos nós passamos por dificuldade, manter o entusiasmo, não deixar que a pessoa saia do nosso lado mais desesperada ainda, quase que contando os dias, né? Nossa, falei com fulano e ela me disse que eu tenho uma semana só diante do fato. Isso é incentivarmos a tragédia. E dizer para a pessoa, olha, não tem esperança para ti, ou para ninguém. Vamos manter o otimismo, vamos dar confiança, vamos compartilhar a fé. A perseverança discreta no trabalho mortificante, sem queixa nem enfado, desde que resulte o benefício para os demais. Às vezes nós desistimos diante de uma tarefa de caridade, porque o resultado não vem exatamente como nós gostaríamos. Às vezes, requer um pouco mais da nossa dedicação. Às vezes a gente diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tentando que o outro entenda da importância dele conhecer, e ter o conhecimento da fé, da caridade. Mas se nós não conseguimos ainda chegar a esse objetivo, é porque a nossa tarefa ainda não está no fim. E nós não podemos desistir, mesmo que possamos nos sentir cansados. É exatamente aí, nesse ponto, que devemos assistir. Buscar um outro meio, um outro caminho, para trazer essa pessoa para próxima de nós, para a luz do Evangelho, para as palavras que alimentam a alma. Tentar mostrar a eles que é verdade, sim, que nem só de pão vive o outro. É um trabalho mais longo, um trabalho que requer carinho, psicologia e a força da oração. É ela que vai nos dar o alicerce para a persistência no caminho da caridade. Algumas pessoas abnegadas que nós conhecemos durante os séculos no mundo, que se destacaram pelo seu trabalho de solidariedade. Vocês podem prestar atenção nas datas, a distância é bem longa entre um e outro. Sofreram muito para abrir o caminho para nós. E nós sequer conseguimos fazer o mínimo. Eles foram fiéis no máximo. E nós não conseguimos ser fiéis no mínimo. Francisco de Assis também ficou conhecido como a luz que brilhou sobre o mundo. Depois de uma juventude bem conturbada, resolveu abrir mão de tudo e foi se dedicar exatamente àquele que ele admirava, que tinha como exemplo Jesus. Sofreu muito, porque numa época bem difícil das pessoas aceitarem as suas ideias. Andamos adiante lá. Francisco de Assis desencarnou em 1226 e nós vamos encontrar um outro homem abnegado em 1831, quando nasceu Bezerra de Menezes, conhecido por nós como médico dos pobres. Chorava quando não tinha uma moeda no bolso para dar àqueles que iam lhe pedir auxílio, ao ponto de dar a uma senhora o seu anel de formatura, porque ele disse a ela que a doença do seu filho era subnutrição, que ela fosse à farmácia, comprasse um remédio, mas que cuidasse da sua alimentação, e ela respondeu que se esse era o problema, o filho iria continuar doente, porque ela não tinha dinheiro para o remédio, e tão pouco para comer. Ele então olhou na sua mão o anel de formatura, retirou e deu a ela e disse que entregasse ao farmacêutico e pedisse o troco de volta para poder comprar comida. E ela, chorando, disse que não podia fazer aquilo.
que era um anel de formatura, mas que para ele não teria nenhum valor. Ele não poderia ficar com aquele bem sabendo que na sua frente tinha uma criança com fome e uma mãe chorando, porque não tinha alimento a dar isso. Até onde nós somos capazes de tirar do nosso corpo para dar ao menino. Madre Teresa de Calcutá, conhecida como a Santa das Sarjetas, cuidou de cada mendigo, de cada pobre, de cada doente que encontrou no caminho. Dizia que não precisava esperar por nenhum político, por nenhuma autoridade para fazer o que era preciso. Bastava que ela começasse. Sozinho nós podemos. Se ela podia, por que nós não podemos? Já paramos para nos perguntar isso? Se houve pessoas no mundo que fizeram tanto bem e ainda há, por que eu não posso? Por que é tão difícil nos doarmos por inteiro? Porque nós ainda vestimos a matéria do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E aí não cabe, muitas vezes, numa matéria só, 2 roupas, 3 peças. Não cabe. A humildade, a caridade, a solidariedade, a abnegação são peça única. Elas não combinam com o orgulho e com a vaidade e com o egoísmo. Temos que primeiro trabalhar os nossos vícios, para depois nos vestirmos das roupas do bem. Chico Xavier, quem não o conhece, o maior brasileiro de todos os tempos, doou-se por inteiro, sentiu dores no corpo, dores na alma, e não desistiu, não recuou, um só passo do caminho. Logo ali pertinho dele, tinha uma senhora conhecida pelo nome de Aparecida Conceição Ferreira, vó Cida. A Cida morava em Uberaba e era enfermeira da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba. Trabalhava na ala de isolamento com todos aqueles pacientes que sofriam de doenças contagiosas. Uma delas é conhecida como a doença do fogo selvagem. Na época, as pessoas tinham medo dessas pessoas contaminadas por essa doença porque consideravam contagiosa. A Santa Casa tinha, na época, 12 enfermos e resolveu dar alta a eles, por achar que o tratamento era muito demorado e de alto custo. Dona Aparecida, então, pediu demissão e levou os 12 enfermos para a casa dela. Chegou em casa, os vizinhos, o marido e os filhos, revoltados, disseram a ela: ou eles ou nós. Não podemos ficar com esses doentes aqui. É contagioso, é perigoso. Ela simplesmente respondeu o seguinte: vocês são adultos e crescidos e não precisam de ninguém. Eu fico com os doentes. E mandou todo mundo passear. Os filhos, os maridos e o marido, né, que era um só, descobriram que ela estava certa e resolveram voltar para ajudá-la. E ali ela começou uma jornada sofrida por esses pacientes. Até que Chico Xavier se muda para Uberaba e começa a dar um auxílio à Dona Aparecida. Mas até ela chegar nele, ela não conhecia o espiritismo. E uma noite ela resolveu pedir ajuda a Chico Xavier. Quando ela estava chegando à casa dela, ele foi chamada com urgência para retornar, pois um dos seus doentes passava muito mal. No outro dia, para sua surpresa, um auxiliar do Chico chega ao local onde Dona Cida cuidava desses pacientes e entrega para cada um dos 12 pacientes um conjunto de roupas, sapatos, de lençóis, de toalhas, de fronhas, travesseiros. E eles não tinham nada disso.
Cada um deles possuía apenas uma roupa. Quando a avó Cida tirava para lavar, eles ficavam todos nus, despidos, esperando que ela lavasse, passasse e eles pudessem usar de novo. Ela trabalhava apenas com um avental e descalça, porque não tinha nem sapato. A sua maior surpresa foi quando ela recebeu dele um vestido e um sapato número 40, que era exatamente o número do pé dela, e ela se surpreendeu, porque uma mulher que calça 40 de baixa estatura é algo muito difícil, é um pé muito grande. E ela, assim, aos poucos, foi se aproximando de Chico. Conseguiu da prefeitura de Uberaba um local por 10 dias, até que ela conseguisse um local maior. Ela ficou lá por 10 anos e resolveu fazer uma campanha para construir um hospital. Estava decidido. E aí conseguiu comprar um terreno por 300 mil cruzeiros. Fez campanha daqui, campanha dali, juntou o dinheiro, ia para a rua, levava os doentes que estavam um pouco em melhores condições e arrecadou os 300 mil cruzeiros. E comprou o terreno quando descobriu que o vendedor era uma fraude. Os proprietários do terreno apareceram e ela teve que pagar mais 260 mil pelo terreno novamente, porque o Chico conhecia um corretor e conseguiu negociar com os proprietários, em vez de cobrar os 300 mil cruzeiros, cobrasse 260. E assim ela fez. E decidiu ir atrás do dinheiro para construir, levantar as paredes do hospital. E Chico disse a ela: vá a São Paulo e fale com o jornalista, radialista, meu amigo Chateaubriand, e ele vai lhe ajudar. Ela foi a São Paulo, deu uma entrevista na rádio e conseguiu dinheiro para começar a comprar o material do hospital. Voltou ao Uberaba e disse para o Chico: vou comprar o material. Ele disse: não faça isso, vem tempestade à vista. Ela não quis ouvir e resolveu comprar. Comprou 22 mil tijolos e colocou no terreno. Os vizinhos pediram alguns tijolos emprestados. Ela era uma pessoa abnegada, gente. Ela emprestou. Não devolveram mais. Ela resolveu seguir o conselho do Chico. Vou esperar. Até que um dia o Chico apareceu e disse para ela: pode colocar os ovos para chocar, porque os pintinhos vão aparecer. Então ela foi atrás de dinheiro para começar a construir o hospital. Voltou a São Paulo, levou alguns doentes com ela e foi lá para baixo do viaduto do chá para pedir dinheiro, né, para arrecadar mais verba. Mas como nós estamos no Brasil, ela foi presa e teve que provar que era honesta. Ficou presa 8 dias, porque ela estava querendo construir um hospital, só isso, gente. Ela foi presa. Aí o prefeito de Uberaba, a Câmara de Vereadores, juiz, delegado, todo mundo, cada um fez uma cartinha, enviaram a São Paulo e ela foi liberada para voltar a Uberaba e começar a construir o hospital, que já contava com mais de 360 pacientes. Um pavilhão apertado que ela precisava com urgência desse hospital. Quando ela começou a construir, começaram os boatos de que ela estava ganhando dinheiro à custa dos doentes. Chico entra em cena novamente e diz a ela: se desistir agora, vão dizer que já enriquecesse roubando o suficiente. Tem que ser abnegado, né? Até que Chico explicou para ela o seguinte: não podes desistir. Tentastes por várias encarnações e falhastes. Aí optaste por nascer negra, pobre e com muitos filhos doentes. Esses pacientes do fogo selvagem que tu cuidas hoje morreram pelas tuas mãos na época da Inquisição. E os que estão contigo, queimados pelas bolhas do fogo selvagem, te ajudaram a queimar esses hereges na fogueira. Todos vocês estão juntos na caminhada. Sejam abnegados, exatamente como tu estás sendo.
e não desista. Não podes desistir agora. E ela seguiu adiante. O Hospital de Fogo Selvagem foi construído e existe até hoje. Quando a avó Cida desencarnou, Divaldo Franco mandou uma mensagem aos administradores do hospital, dizendo assim: recebida com júbilos por verdadeira multidão, capitaneada pelo irmão Chico Xavier, mais uma estrela retorna ao mundo espiritual, para iluminar a noite das almas errantes e sofredoras da terra. Vejam quanto sofrimento um espírito precisou viver numa única encarnação para recuperar anos e anos de dores causadas. Uma doença que arrasa o corpo, o fogo selvagem. Esse hospital existe até hoje. Quem tem aqui a rede social pode entrar na página do Lar da Caridade Fogo Selvagem e vocês vão confirmar que até hoje existem pessoas que são tratadas dessa doença e mais. Depois, quando a doença começou a ser curada, ele se tornou um lar de caridade. Então, pessoas carentes, pessoas necessitadas, também são recebidas no Hospital de Fogo Selvagem e cuidadas até hoje com muito carinho por todos aqueles que conviveram com a vacina. Pessoas abnegadas. Exemplos nós temos, basta querer seguir. A abnegação felicita quem a recebe, mas santifica quem a exercita. Diante de um esforço que te cabe brindar a alguém que sofre, não transfira a oportunidade de ser abnegado. Se, todavia, desejares um protótipo que te expresse com mais veemência a grandeza da abnegação, recorre a Jesus, quem, se esquecendo de si, abraçou a cruz do sacrifício, a tudo renunciando, a fim de, por essa forma, testemunhar o seu afeto e devoção de todos nós. Ninguém melhor do que ele se tornou pérolas de luz em nossa vida. Ele sofreu, ele chorou, ele pediu ao Pai que nos perdoasse. E nós nem percebemos que ele está aqui. Dia a dia, ano a ano do nosso lado. Vamos prestar atenção em Jesus e nessa mensagem do lado. Transformando a minha vida em
é Jesus. É Jesus. É Jesus. Se nós ainda não temos a capacidade para sermos abnegados, podemos começar tentando a solidariedade. Ser solidário é um pouquinho mais difícil que ser caridoso. Se ainda não conseguimos ser solidários, vamos começar com a caridade. E logo, logo, nos inspirando em Jesus, nós vamos chegar lá. Que Ele seja o nosso melhor guia, o nosso melhor mestre e a nossa luz nessa semana. Agora, imbuídos deste amor que com certeza termina, sentindo as boas vibrações da casa, nós vamos orar e levar o nosso pensamento nesse momento para todas aquelas pessoas cujos nomes nós colocamos nas urnas ou que estão vindo à nossa mente aquela lembrança. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, que o vosso reino, o reino do bem, nos chegue. Que a vossa vontade seja sempre feita assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Pai, o pão do corpo e da alma. Perdoai as nossas faltas e dai o sublime sentimento do perdão para todos que nos ofenderam. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria e das más influências. Enviai-nos, Senhor, um raio da vossa divina luz.